Esse é o título da nossa mensagem nesta noite. A crucificação e seus benefícios. Crucificação de quem? Do pastor? Não, de Cristo Jesus, né? Nosso texto base está lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, 28 a 30, e vamos ler também um trecho de Mateus 27, do 50 ao 51. A crucificação e seus benefícios. Antes de nós lermos, eu quero que você preste atenção num pequeno detalhe, ou num grande detalhe. A cruz não nos trouxe nenhum benefício. O real e verdadeiro benefício, ou os benefícios verdadeiros, vieram pela crucificação de Cristo. Então não é a cruz que nos trouxe benefícios, mas a crucificação de Cristo é que nos trouxe vários benefícios. Eu tenho certeza que não vai dar tempo de falar todos aqui, mas nós podemos fazer uma série dessa mensagem, né? Então nós vamos ver alguns benefícios decorrentes da crucificação de Cristo. Amém? Primeiramente nós vamos ler João 19, do 28 ao 30, que diz assim: Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de isopo, uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E lá em Mateus 27, 50, diz assim: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E o 51: e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras fenderam. Amém? Esses foram os momentos finais de Cristo aqui na terra. Foram os momentos de Cristo no ato da crucificação. Esta mesma crucificação que está sendo mencionada nessa noite, que nos trouxe benefícios. Tá? Então, nós vamos ver os benefícios dessa crucificação. Repito, a cruz não nos trouxe nenhum benefício, mas a crucificação de Cristo, sim, nos trouxe vários benefícios. Se há uma coisa, queridos, que nos incomoda muito, é o fato de negligenciarmos vários benefícios conquistados na cruz do Calvário. Isso nos incomoda. Pastor Rogério estava falando aqui de pregar a verdade, de pregar o verdadeiro Evangelho. E esse verdadeiro Evangelho, ele tem sido esquecido, porque tem sido negligenciado vários benefícios que nos foram otorgados na cruz do Calvário. Mas quando nós nos dispomos a pregar o verdadeiro Evangelho, você toma conhecimento desses benefícios e você passa a entender que benefícios são esses e por que eu posso usá-los, por que eu os tenho, por que ninguém pode roubá-los de mim, não é? São vários benefícios. E eu quero começar falando de um benefício que ele nos conquistou no ato da crucificação. Quando Jesus diz: está consumado, está tudo feito, está tudo pronto, não tenho mais o que fazer aqui, o meu trabalho na terra está concluído. E conforme nós lemos lá em Mateus, quando ele testemunha que o véu do templo se rasga de alto a baixo, que as pedras se fendem, ou seja, os caminhos se abrem. O véu do templo se rasgou para que nós tomássemos posse desses benefícios. Você vai entender de agora em diante.
se ainda não entende. Mas eu creio que muitos aqui já entendem e vão entender muito mais ainda desses benefícios. O primeiro benefício da crucificação de Cristo é a vida. Esse eu entendo como o primeiro benefício que nós conquistamos no ato da crucificação, a vida. Há algumas pessoas que dizem que, ou que enxergam o primeiro benefício sendo a liberdade. Mas pelo que a palavra de Deus nos mostra, o primeiro benefício não é a liberdade, o primeiro benefício é a vida. Jesus, ele diz lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio para quê? Para que eu e você tivesse vida e a tivesse em abundância. Então, o primeiro benefício, ele nos outorgou vida. Mas, pastor, por que o primeiro benefício é vida? Estávamos todos mortos? Sim. E quando Jesus pregava e ensinava no meio dos judeus que eles estavam mortos, eles não entendiam. Não, nós não estamos mortos. E Jesus, em seus ensinamentos, mostrava que aquele povo estava morto e que precisava ter vida em si mesmo. Então esse é o primeiro benefício que nos foi outorgado. E para você entender isso, eu quero que você vá lá em Efésios 2, do 1 ao 6. Abra a sua Bíblia em Efésios 2, vamos ler do 1 ao 6. Quem puder, ajuda o irmãozinho do lado, para que a gente ganhe tempo. Efésios 2, do 1 ao 6. Assim diz a palavra: Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos nossos desejos, ou nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, o primeiro benefício que eu vejo quando Cristo é crucificado e quando Ele consuma todas as coisas, é que Ele nos trouxe vida. A palavra diz, segundo o apóstolo Paulo aos Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou juntamente com Cristo, no ato da sua crucificação. Fomos vivificados, porque outrora, antes da crucificação, nós fazíamos e estávamos presos aos deleites da nossa carne, do nosso ego, fazendo aquilo que bem entendíamos, a hora que queríamos, do jeito que queríamos, sem misericórdia, sem amor no coração, sem perdão, vivendo do jeito que o pastor Rogério falou aqui, com egoísmo, pensando em si próprio, não pensando no próximo. Era assim que vivíamos sem Jesus. Mas a palavra nos afirma que Ele nos vivificou, estando todos nós. O apóstolo Paulo aos Efésios, ele deixa bem claro que todos nós, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou
juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele para nos assentar nas regiões celestiais. Aleluia. Essa é a vida que Ele nos outorgou, é a vida que Ele nos ofereceu quando Ele se entregou como uma ovelha muda ao matadouro, quando Ele se permite ser pendurado naquele madeiro, levando sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos delitos. Ele nos concede vida. Aleluia. E esta vida que Ele nos concedeu não é somente ou meramente a que vivemos na carne. Não é. Algumas pessoas vivem da mesma forma, repito, como o pastor Rogério falou aqui. Procuram os templos porque são enganados por vários sistemas. Procuram os templos para fazerem barganha com Deus, comércio com Deus. Traz o seu dinheiro aqui que Jesus vai te dar isso. Traz o teu dinheiro aqui que Jesus vai te dar aquilo. Coloca tanto no envelope e exige de Deus que Ele faça isso ou aquilo por você. Então as pessoas acham que quando Jesus falou que Ele veio trazer vida e vida em abundância, era meramente esta vida que nós vivemos na carne. Não. A vida em abundância não se trata meramente da vida que vivemos aqui na carne, mas da vida eterna, da vida espiritual, da vida que outrora nós não tínhamos direito, mas nós alcançamos esse benefício quando Ele é morto na cruz do Calvário. O benefício de viver eternamente. Além de viver nesta terra, sendo guardado e abençoado por Ele, conforme falou o pastor Rogério aqui também, quando ele cita o exemplo do sobrevivente naquela boia. Ele está ali, ele está vivo, porque ele tem uma boia que o faz flutuar, não deixa ele naufragar, não deixa ele afundar nesse mar. E ele vai ficar ali até que a salvação chegue, até que o resgate chegue. Ele nos trouxe vida e vida em abundância. E nós vamos viver essa vida aqui sendo guardado e protegido por Ele, até o momento de sermos resgatados e passarmos a viver eternamente ao lado dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Ele nos outorgou. Eu quero que você leia também em Efésios 2. Vamos ler do 12 ao 18. Nós vamos ver, nós vamos entender que essa nova vida nos uniu a Deus como um só corpo. Efésios 2, do 12 ao 18. Diz assim: estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Aleluia. Olha que tipo de vida Jesus nos conquistou na cruz do Calvário. Antes eu e você estávamos longe de Deus, separados de Deus, assim como a comunidade de Israel
pela sua ignorância, pela sua desobediência, também estava afastada de Deus. Então Paulo vai dizer aos Efésios que pelo sangue de Cristo, Ele faz com que nós novamente nos reaproximemos de Deus. Não somente a Israel, mas nós também que estávamos longe de Deus. Através da sua crucificação, através do seu sangue derramado, Ele nos reconciliou. Aquele véu que separava já não separa mais. E de dois povos Ele faz um só. De Israel e do povo gentil, Ele cria um só povo, um só corpo, reconciliado com Deus. Essa é a vida que Ele nos outorgou. Uma vida de reconciliação, uma vida de plena comunhão com Ele, através do pastor Cláudio, amém? Não, diz a palavra, através de um mesmo Espírito, nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia! Essa é a vida que Ele nos conquistou na cruz do Calvário. Mas o homem, ele não quer saber disso. Ele quer saber de enriquecer, ele quer saber de encher o bolso de dinheiro, ele quer saber de conquistar coisas materiais. Mas a palavra diz que tudo isso é passageiro. A palavra de Deus diz que a traça e a ferrugem consome tudo isso. A palavra de Deus diz que o homem morre e tudo isso fica por aí. Aleluia. Mas quando nós vivemos uma vida em comunhão com o Espírito Santo, nós levamos uma vida de paz com Deus. Nada pode comprar essa paz. Nada. Não há dinheiro na face desta terra que compre a paz que Cristo nos outorgou na cruz do Calvário. Aleluia. Essa vida que Ele nos ofereceu gratuitamente, nenhum ouro desse mundo é capaz de comprar. Nenhuma barganha é capaz de conceder isso ao homem. Sabe, você pode vir aqui à frente do altar e colocar quantos milhões você quiser. Isso não lhe concede vida eterna, isso não vai lhe conceder salvação, isso não vai lhe conceder comunhão, isso não vai lhe conceder as verdadeiras bênçãos e os verdadeiros benefícios que nos foi conquistado na cruz do Calvário. Não vai. Aleluia. Somente uma vida de paz com Deus, uma vida unida ao Senhor Jesus. Unida como, pastor? Crendo na sua palavra, crendo no seu evangelho, vivenciando esse evangelho. Não o evangelho mentiroso que andam pregando por aí, mas o verdadeiro evangelho. Aleluia. Aquele evangelho que diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que Jesus fala. Aleluia. Vai ter aflição, sim. Que história é essa de que aceitando a Jesus a sua vida vai virar um mar de rosas? Se isso fosse verdade, eu rasgava a Bíblia, eu chamava a Bíblia de mentirosa. Não é isso que a Bíblia ensina. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Jesus, orando pelos seus discípulos, Ele disse: olha, Pai, eles vão ser perseguidos. Pai, eles vão ser odiados pelo mundo, Pai. Olha, Pai, eles vão ser assassinados. Mas olha, eu não peço que os tirem do mundo, mas eu peço que os livrem do mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira vida que Ele nos outorgou. E muitos têm negligenciado essa vida. Muitos não têm dado crédito a esse tipo de vida, porque estão cegos pela sua ganância, pela sua arrogância, pelo seu egoísmo, pelo fato de querer ter sempre mais e mais e mais. Aleluia. Vamos ler também o que ele fala lá em Romanos 6, do 1 ao 4. Aleluia. Romanos 6, do 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça?
De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, isto é, na crucificação, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Você está entendendo isso? Essa é a vida que nós possuímos em Cristo Jesus. Aleluia. Viveremos, permaneceremos no pecado para que a graça venha a abundar sobre nós? Não. Não viveremos mais sobre o pecado. Não viveremos mais, não morreremos mais mediante o pecado. Aleluia. Sabe por quê? Porque fomos batizados com Cristo na sua morte, e no ato da sua morte também com ele nós fomos ressuscitados dentre os mortos, porque estávamos mortos espiritualmente. E quando Cristo ressuscitou, nós fomos ressuscitados também com ele. Assim diz a palavra, Romanos 4, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida, mudança, transformação, renovação. A obreira Lúcia, quando ela estava louvando aqui, ela estava declarando isso: olha, eu era uma pessoa completamente diferente, hoje eu sou uma nova pessoa. A obreira Lúcia, ela estava falando aqui, antes eu tinha muita raiva no meu coração, eu tinha ódio, eu tinha rancor, mas Jesus mudou tudo isso, agora eu sou uma nova criatura, agora eu sou uma nova pessoa, agora eu tenho muita alegria. Ela estava falando isso aqui no momento do louvor. Sabe por quê? Porque ela anda em novidade de vida. Porque ela ouviu a palavra da verdade, ela acatou a palavra da verdade, e essa verdade libertou-a, essa verdade a transformou. Outro dia nós estávamos comentando aqui como ela chegou nessa congregação e como ela é hoje, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. É um orgulho em Cristo Jesus ver a mudança que Deus fez nessa mulher por meio da fé. Aleluia. Se o que nós pregamos aqui fosse balela, conversa fiada, nós não teríamos mudado, nós não teríamos nos transformado. Aleluia. Eu também fui transformado quando cheguei nesse ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa novidade de vida é para aqueles que abandonam a vida do pecado, é para aqueles que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. E nós não estamos falando de riqueza não é ouro e prata não é iate, não é mansão, não é fazenda, não é helicóptero, não é jatinho, não é isso. Nós estamos falando de vida em paz. Você sabe o que é você deitar sua cabeça no travesseiro tranquilo, em paz, com a sua alma em paz? Porque você está bem com o seu esposo, você está bem com a sua esposa, você está bem com os seus filhos, você está bem com a sua família. Porque você tem o seu emprego, mesmo que você esteja ganhando um salário mínimo, você está empregado, dá graças a Deus por isso. Deitar em paz, estar em paz com Deus, porque não anda mais no caminho do pecado, conforme foi dito aqui na devocional. Antes, agora o teu prazer é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não anda mais no meio dos escarnecedores. Aleluia. Transformação, mudança, renovação. É isso que Ele trouxe para as nossas vidas, é isso que Ele tem derramado sobre nós. E nós temos vivenciado isso, nós temos testemunhado essa mudança, essa transformação, essa novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Infelizmente muitos não entendem que tipo de vida é essa. Infelizmente muitos sobem no altar e falam: não, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, porque Cristo falou que nós temos que ter vida em abundância. Então você precisa ser rico, você precisa ser bem sucedido, você precisa ser dono de 10 empresas, você precisa ter isso, ter aquilo outro. Não,
Tem que ter, porque se não tiver é o demônio, é o diabo. E aí diz que você tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Não, bota teu dinheiro aqui. Não sei porque que o Espírito Santo está falando isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Engodo, enganação. Aleluia. Quando o pastor Andrade, nosso pastor presidente, ele fundou esse ministério, que não foi aqui, foi em Austin. Ele falou, olha, aqui não vai ter enganação não. Aqui eu não vou admitir conversa fiada não. Aqui eu não vou admitir mentira não. Essa igreja vai ser aberta, mas não vai ser para estar enganando o povo não. Eu me lembro disso claramente. Antes de da inauguração lá em Austin, ele falou isso. E ele falou isso olhando nos meus olhos. Vou ser mais direto ainda, ele falou isso para mim, porque ele sabia que eu era um homem religioso. Porque ele sabia de onde é que eu estava vindo para ajudá-lo no ministério que ele estava fundando. Ele sabia como eu era. E ele falou isso olhando nos meus olhos. Olha, aqui, vou falar em português claro. Olha, meu filho, aqui não é do jeito que você está acostumado a fazer, não. Aqui vai ser diferente. Aqui vai ser do jeito de Deus. Do jeito que o Espírito Santo nos ensina através da palavra. Em outras palavras, ele estava sendo bem sincero comigo, porque ele me conhecia. Ele sabia o quanto eu era religioso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje nós temos nos dedicado a isso, a remar contra a maré. Está todo mundo indo para uma direção. A congregação divina está indo ao contrário. Aleluia. Está indo contra a maré. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo falou que se um cego guiar o outro cego, ambos irão para o abismo. Tem muito cego guiando cego por aí. E há multidões caindo no abismo por causa disso. Aleluia. Mas nós temos nos dedicado a buscar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A vida que Ele nos outorgou no ato da crucificação, esse benefício tremendo chamado vida espiritual, chamada vida eterna, aleluia, era uma vida de fé. Fé. Não era de egoísmo, não era de riquezas, era uma vida de fé. Eu quero que você abra lá em Gálatas 2:20. É esse tipo de vida que Ele trouxe para nós. Gálatas 2:20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha o que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Paulo, ele diz, olha, eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu morri quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Quando Ele morreu, eu que já estava morto nos meus pecados, morri junto com Ele também. E agora, a vida que eu vivo, Paulo, aqui nessa terra, não vivo mais em mim mesmo. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu não quero mais viver, eu não quero mais levar a vida que eu levava antes. Eu não quero mais viver aquela vida. Agora eu quero levar e viver a vida que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. Agora eu quero uma vida de fé em Cristo Jesus. Agora eu sou um homem de fé. Agora eu vivo pela fé, porque Cristo se entregou por mim. Ele reconhece isso. Vivo na fé do Filho de Deus, porque Ele se entregou por mim. Quando Ele se deixou ser levantado no madeiro,
foi pensando em mim e em você, para que a vida que nós vivemos aqui agora, vivamos dele. E essa vida é levada pela fé. Não é pelos bens materiais, é pela fé. Os bens materiais, conforme já foi dito aqui, é consequência da nossa fé. Aleluia! Não é? É consequência, porque a palavra de Deus afirma que as bênçãos de Deus nos alcançarão. Por que que as bênçãos de Deus nos alcançarão? Porque na nossa caminhada nós vamos sendo fiéis e fazendo aquilo que é agradável aos olhos de Deus, e por consequência disso, as bênçãos dele vêm chegando sobre nós, porque nós estamos agradando a ele, porque estamos buscando fazer primeiramente a vontade dele, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas, conforme já foi dito aqui. Então essa é a vida que nós levamos em Cristo Jesus. Esse é um dos primeiros benefícios e o maior benefício de todos, a vida eterna que ele nos conquistou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. É essa vida que agora nós não vivemos mais em nós mesmos. Vai aí também em Gálatas 3:11. Glória a Deus. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Está vendo? Não adianta que pela lei ninguém será justificado de Deus, diante de Deus. Pela lei, pela nossa própria obra, pela nossa própria vontade, pelos nossos atos carnais, pelo nosso egocentrismo, por nada disso nós não seremos justificados diante de Deus, a não ser pela fé, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Será que temos sido justificados pela fé? Será que essa grande massa que nós vemos correndo de um lado para o outro, depositando o seu salário, e dando tudo aquilo que tem, e dando casa, dando carro, dando salário, dando isso, dando aquilo, deixando as crianças sem o leite, deixando a família sem comida dentro de casa, dizendo, não, Deus vai dar 100 vezes mais. Será que estamos sendo justificados por isso? Será que foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário? Para que eu deixasse a minha família com fome em casa e levasse todo o meu salário diante do altar? Não, Cristo morreu na cruz do Calvário para que pela fé eu fosse justificado, para que pela fé eu e a minha família gozássemos de todos os benefícios que Ele nos conquistou. Pela fé sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos estão sendo arrastados? Quantos estão sendo iludidos? Aleluia. Quantos estão sendo decepcionados? Olha o que tem de pessoas que contam as suas decepções e que falam, olha, eu saí da igreja por causa disso, disso e disso. Não, eu parei por causa disso e disso e disso. Esse disso, disso e disso aqui que eu não quero falar é essa ilusão do toma lá da cá. É essa ilusão da barganha com Deus. É essa ilusão do comércio com Deus. Não se negocia com Deus, não se faz comércio com Deus, não se faz barganha com Deus. Com Deus não tem negociata, não adianta. Eu falo isso na presença de qualquer bispo, eu falo isso na presença de qualquer apóstolo que se diz embaixador de Cristo, ou disso ou daquilo outro. Eu digo com toda a propriedade, você é um enganador, você é um roubador, porque o Evangelho não diz assim, o Evangelho não ensina assim. O Evangelho não engana ninguém dessa forma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira vida Cristo nos concedeu, e já nós tomamos posse dela, e já vivemos por ela, porque a vida que agora vivemos, vivemos na fé do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro e grande benefício
que eu vejo na crucificação de Cristo. O segundo benefício que eu vejo na crucificação de Cristo é a liberdade. Esse é outro grande benefício, liberdade. É um dos benefícios que também traz muita contradição, que traz muita discussão. Por quê? Porque é exatamente em cima desse benefício que existe um grande equívoco. Há um grande equívoco em cima desse benefício chamado liberdade. Sabe por quê? Muitos pensam que a liberdade que Cristo nos outorgou é a chamada liberdade religiosa. Aleluia. Muitas pessoas ensinam que Cristo morreu para que nós tivéssemos liberdade religiosa. Isso não é verdade. Cristo morreu para que tivéssemos liberdade? Sim, isso é verdade. Ele morreu para que eu e você tivéssemos liberdade, mas não liberdade religiosa. Pastor Rogério, no começo aqui, ele estava comentando sobre o evangelismo. Ele falou que as pessoas, quando são chamadas, o primeiro sentimento delas é aí, lá vem esse cara querer me atrair para o sistema, lá vem esse cara querer me atrair para a religião dele. Só que cristianismo não é religião. Cristianismo nunca foi religião. Religião é uma coisa, cristianismo é outra completamente diferente. Aleluia. Ser cristão é crer, viver e pregar os ensinamentos de Cristo. E isso não é religião. Liberdade religiosa não tem nada a ver com o cristianismo. Então, o que Cristo nos outorgou foi a verdadeira liberdade. Mas que liberdade? O que nos aprisionava? Por que Ele nos trouxe liberdade? Não é? Essa chamada liberdade religiosa, ela coloca em dúvida o ato de Cristo na cruz do Calvário. Porque ela dá a impressão de que Cristo morreu para que cada um fizesse o que bem quisesse, para que cada um pudesse viver da maneira que bem entendesse. Não é isso que é liberdade. Cada um viver como bem entender. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa liberdade que a Bíblia nos mostra é completamente diferente. Nós vamos entender por que era necessário sermos libertos no ato da crucificação. Nós vamos entender como é importante ter esse benefício em nossas vidas. Abra a sua Bíblia em Tiago 1:26. Você vai entender um pouquinho dessa questão de religião. Tiago 1, do 26 ao 27, fala assim: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Presta atenção no 27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Se existe alguma religião nesse mundo que venha agradar a Deus, está aqui no que Paulo está falando aqui a Tiago. Se existe alguma religião que agrade a Deus, aquele homem que cuida ser religioso, mas que não refreia a sua língua, não refreia os seus atos, vive na impiedade, vive no pecado e diz que é religioso. A minha religião é X, a minha religião é Y, mas anda praticando coisas e atos que não agradam a Deus. Isso não é religião, isso não é purificação, e não é essa a liberdade que Cristo nos outorgou na cruz do Calvário. Aleluia! Se é para existir uma religião, ele está dizendo a Tiago: olha, se há alguma religião nesse mundo que agrade a Deus, eu vou dizer qual é. É você fazer bem ao teu próximo. É você atender a necessidade dos órfãos, das viúvas, daqueles que precisam ser amparados.
Então, Tiago, se há de existir alguma religião que agrade a Deus, Tiago, só se for essa. Se há de existir alguma religião que seja imaculada diante dos olhos do nosso Deus, Tiago, é essa aqui. É alguém que ajude os órfãos, as viúvas, que cuidem uns dos outros, que ajude uns aos outros. Isso agrada a Deus. Ajudar um ao outro, amparar um ao outro, amar um ao outro, socorrer um ao outro. Isso agrada a Deus. Mas religiões, Cristo não está em religiões. Nós não vivemos em religião. Conforme eu falei aqui, eu já fui um homem muito religioso. E graças a Deus, uma vez conhecendo a verdade, eu fui liberto e transformado por essa verdade. Eu deixei de ser um homem religioso. Eu era tão religioso que eu já contei aqui que muitas pessoas tinham medo de mim na igreja. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse um general dentro da igreja. Tinham medo de se aproximar de mim. Iam primeiro a um obreiro, a um diácono: olha, eu posso falar com o presbítero lá? Pergunta para o presbítero se eu posso chegar perto para falar com ele. Tamanho grau de religiosidade que eu tinha. Aleluia. De se achar superior a alguém, cheio de pecado, cheio de iniquidade, conforme ele está falando aqui a Tiago. Camarada, estou cheio de erro, camarada cheio de imperfeição, vai se achar perfeito, vai se dizer religioso, santo, puro. Como? Se é cheio de erro, se é cheio de falhas. Eu era dessa forma. Aleluia. Porque a religião me deixou assim, me tornou assim. E subiu a soberba no meu coração, porque eu achava que eu era que nem aqueles fariseus. Eu achava que era o santarrão. Eu achava que era o próprio Cristo na terra. Não, eu sou santo. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não era nada. O que Jesus falava que esses homens eram? Andavam bem vestidos, né? Vestes bonitas, né? Andavam de um lado para o outro, amavam as saudações na praça, amavam ser chamados de mestre, né? Amavam ser chamados de homens de Deus, homens santos. E Jesus falava o que para eles? Olha, vocês na verdade são como sepulcros caiados. Por fora é branquinho, mas por dentro está cheio de podridão. Então o homem precisava ser liberto, mas verdadeiramente liberto. E essa liberdade não é uma liberdade religiosa, é outro tipo de liberdade. Essa liberdade que Jesus nos conquistou, aleluia, ela é tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro 2,17. Vamos continuando ainda falando, só alguns exemplos do que a Bíblia fala sobre religiosidade, tá, gente? Só estou dando alguns exemplos na Bíblia. 2 de Pedro 1,17, vamos ler até o 19. Olha o que Pedro fala aqui. Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas, porque falando palavras arrogantes de vaidade, nas concupiscências da carne, engodam com dissoluções aqueles que mal estão escapando aos que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Sistemas que corrompem o homem, sistemas que escravizam as pessoas, que engodam as pessoas, ou seja, enganam as pessoas com desilusões, dissoluções, com palavras arrogantes, com palavras de vaidade, através da sua vã concupiscência, enganam as pessoas prometendo-lhes liberdade. Não, vem para cá, olha que você vai ter, vem para cá que você vai conseguir. E a Bíblia diz que essas mesmas pessoas são escravas do próprio pecado, do próprio mal. Aleluia. Nem elas se livram e nem livram as pessoas que são enganadas por elas. Ambas são feitas escravas, não são libertas.
acham que são libertas, acham que vivem a liberdade, mas quando na verdade são feitos escravos porque são vencidos pelo pecado, são vencidos pela vontade da carne, são vencidos pela vil concupiscência, pelos seus próprios pensamentos. Aleluias! E a liberdade que Cristo nos conquistou não é essa, não está ali. A liberdade que Ele nos conquistou não está em sistemas, não está em religiões, não está em faça isso ou faça aquilo para que você tenha, para que você conquiste. Não é essa a verdadeira. Aleluia! Olha também o que Paulo fala para os Gálatas lá em 5, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha o que Paulo fala aí também. Glória a Deus. Hoje é dia de Bíblia. Gálatas 5:1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Olha aí o que Paulo está falando aos Gálatas. Jesus nos chamou para a liberdade. Jesus nos chamou para sermos livres. Então, permaneçam na liberdade na qual Cristo nos chamou. Fiquem firmes. Não abram mão. Não redem pé da liberdade que Ele nos conquistou na cruz do Calvário. Olha, não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Aleluia. Não vos dobreis novamente a esse jugo de escravidão. Sabe o que é um jugo de escravidão? Olha, faz 7 semanas disso que Deus vai te dar aquilo. Faz 21 dias disso que Deus vai te dar aquilo outro. Olha, faz isso que Jesus vai ser obrigado a te dar aquilo. E aí muitos dos meus colegas na época de religiosidade diziam assim: eu coloco Deus na parede, porque eu faço o propósito e falo, olha Deus, se tu não me dá, tu vai ver só. Se tu não me dá, eu vou fazer assim, assim, assim. Não vos dobreis novamente sobre o jugo da escravidão, sobre esse sistema religioso que escraviza o homem, que coloca carga pesada nas nossas costas. Aleluia! É um jugo tão pesado que nem eles carregam e nem as pessoas conseguem carregar. Aleluia! Não é esse jugo. Jesus não morreu para colocar esse jugo pesado nas nossas costas. Não foi para isso que Ele morreu, para que nós vivêssemos presos a sistemas, para que vivêssemos presos a leis, costumes, doutrinas humanas, que só nos fazem curvar cada vez mais de tão pesado que fica carregar. E quantas pessoas também já vieram falar comigo que abandonaram o templo por causa desse peso, por causa dessas leis, por causa desses julgos que são colocados nas costas. E falam, olha, amado, eu não aguentei isso, eu não aguentei aquilo, eu tive que sair porque acontecia assim, assim, era demais para mim, e realmente é demais para qualquer um. Qualquer um que quer viver uma vida em Cristo Jesus não aceita o que esse sistema religioso impõe sobre as nossas costas. Qualquer um que ama a Cristo não aceita esse tipo de coisa. Aleluia, porque Ele nos chamou para a liberdade. E o Espírito Santo nos incomoda a viver essa liberdade. O Espírito Santo incomoda, olha, não foi para isso não, hein? Eu não morri para você viver assim não. Eu não derramei o meu sangue na cruz do Calvário para você viver dessa forma não. Para você estar fazendo isso com o teu corpo não. Aleluia. A minha religiosidade me fazia fazer coisas no meu corpo, achando que aquilo ali estava agradando a Deus. E quando eu fazia, eu falava, Deus, eu estou fazendo isso porque eu quero que o Senhor me dê isso, assim, assim, assim. Então o sistema me impôs isso. O sistema falou para mim que eu só conseguiria alguma coisa de Deus se eu pagasse com sacrifícios. Se eu não fizesse tais sacrifícios, eu não receberia de Deus aquilo que eu queria. Aleluia.
Mas a Bíblia está me dizendo aqui em Gálatas 5:1, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Aleluia. Mas, pastor, nós fomos livres de quê, pastor? Aleluias. Do que Ele nos libertou? Louvado seja o nome do Senhor. Que liberdade é essa? Engraçado que o próprio Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, Ele fala dessa liberdade. Ele fala da liberdade. Abra sua Bíblia em Lucas 4:18. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia! Palavras do Senhor Jesus diante do Sinédrio. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para apregoar as boas novas, para trazer a vocês as boas notícias, para trazer para vocês as novidades. Olha, eu estou trazendo novidades, eu estou trazendo boas novas, eu estou trazendo coisa nova para vocês, porque Ele me enviou para proclamar, para pregar libertação aos cativos. Se Ele enviou Jesus para pregar libertação aos cativos, é porque todos estavam aprisionados. Todos eram escravos. Aleluia! Para a restauração da vista aos cegos, aqueles que não enxergavam espiritualmente, para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Liberdade. Eu vejo como o segundo maior benefício que nos foi conquistado na cruz do Calvário. Aleluia. E Jesus falou que Ele veio para trazer essa liberdade para mim e para você. Glória a Deus. Abra também a sua Bíblia novamente em Gálatas 2, 3, 5. Aleluia. Não só Jesus pregou sobre a liberdade, mas também o apóstolo Paulo lutou muito por essa liberdade que Cristo nos concedeu. Gálatas 2, 3, 5. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Falsos irmãos entraram em nosso meio de maneira furtiva para tentar espiar e roubar a nossa liberdade, para nos escravizar novamente. E Paulo fala, olha, o que nem por uma hora cedemos. Nós não cedemos, nós não deixamos nos ser persuadidos por eles, pelos que eles estavam pregando, pelo que eles estavam ensinando, porque na verdade o que eles queriam com a palavra deles era nos escravizar de novo, é nos colocar de novo debaixo de um sistema do qual Cristo nos libertou. Aleluia! Então Paulo deixa bem claro, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Foi por isso que eles não se sujeitaram às falsas pregações, aos falsos sistemas, às falsas liberdades, porque o verdadeiro Evangelho tinha que permanecer na vida daquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos lá também em Romanos 8, já está acabando. Aleluia. Glória a Deus. Faça o seguinte:
Não precisa ler Romanos 8 não, vamos ler Romanos 7:5. Romanos 7:5. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então de que nós fomos libertos? Então qual é a verdadeira liberdade que Ele nos outorgou na cruz do Calvário? Em que nós estávamos presos? Estávamos presos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos no nosso pecado, aprisionados pelo pecado, mas Cristo nos libertou. Fomos libertos da maldição da morte e do pecado. Essa é a verdadeira liberdade que Ele nos trouxe. Foi isso que Ele nos conquistou na cruz do Calvário. Esse é o que eu vejo como o segundo e maior benefício da crucificação, a liberdade que nós conquistamos. Fomos libertos da morte e do pecado. O pecado já não mais opera em mim e em ti. O pecado já não mais domina o meu coração e o teu coração, porque fomos libertos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Para encerrar, Apocalipse 1:4. Aleluia. Há muitos benefícios. Mal deu tempo de falar desses dois primeiros. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia. Essa é a verdadeira liberdade que Ele nos trouxe. Fomos libertos dos nossos pecados. Não somos mais escravos, não somos mais prisioneiros do pecado da nossa carne. Aleluia. Porque fomos libertos pelo Espírito de vida que habita em nós. Hoje andamos em novidade de vida. Aleluia. Libertos do pecado, transformados em nova criatura. Homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, vivendo a plenitude do Evangelho da glória de Deus. O Evangelho que é para a nossa salvação e não perdição. Aleluia. Estes dois são um dos maiores benefícios, são dois maiores, né? Tem vários, não dá tempo de falar, mas se for da vontade de Deus, nós vamos continuar falando de alguns outros benefícios da crucificação. Mas a vida eterna e a liberdade do pecado são dois grandes benefícios conquistados na cruz do Calvário por mim e por você. Você crê nisso? Diga amém. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Aleluia. Bombeiro,